Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui junto com o Maicon. Nós vamos responder algumas perguntas que eu deixei na caixinha, né, do Instagram, tanto do meu Instagram quanto do Instagram da Auto Chevrolet. Então, Maicon, se apresenta aí para a gente aí, né, para a gente começar. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Maicon, sou gestor da empresa Faria Isenções. Nós já atuamos nesse segmento há mais de 12 anos, sempre voltado com a isenção de impostos para aquisição de veículos, tanto para deficientes físicos condutores e não condutores. Nós somos parceiros da Auto Chevrolet, que nos deu essa oportunidade de estar aqui para estar explanando um pouco das dúvidas, de questionamentos que as pessoas têm antes de iniciar um processo e dar seguimento nele. Maicon, então eu vou te fazer a primeira pergunta aqui que me mandaram. Quem não tem habilitação tem um trâmite específico para comprar o veículo? Tem, Gustavo. Hoje existem dois processos que a gente faz. O primeiro, para quem tem habilitação, que ele necessariamente tem que passar por um processo que é para alterar essa carteira de motorista. E no caso da pessoa que não tem habilitação, existem duas situações. Uma, se ele for condutor, ele já deve procurar uma autoescola para iniciar o processo de retirada da primeira habilitação na condição de condutor. E outra, se ele não for condutor, ele pode eleger até 3 condutores para conduzir o veículo para ele durante um processo de aquisição qualquer. Entendi. Por exemplo, igual no meu caso, né, até fazendo um parênteses aqui, igual no meu caso, que eu já tinha a carteira, eu precisei, né, fazer todo um processo para pegar minha carteira como PCD, né? Aí já é diferente, porque a pessoa já tem a carteira, ela tem que mudar, né, para ter o carimbo ali do PCD na carteira, Exato. né? No seu caso, o que a gente chama de foi um processo de reabilitação. Você tinha uma carteira de habilitação normal, sem Normal. observação nenhuma, sem restrição e sem necessidade de adaptação nenhuma. E passou por um processo de readaptação, ou seja, a gente fez um pedido que é para alterar a sua carteira de habilitação conforme a sua necessidade de ser um condutor apto hoje. Uhum. Outra pergunta aqui. Processo é demorado? Gustavo, hoje em média um processo de isenção entre startar hoje e finalizar é um processo que ele tramita em torno de 60 para 90 dias, No, sendo otimista, dando tudo certo. dando tudo certo. Mais ou Pode menos ser que isso. esse processo passe um pouco disso ou pode ser que seja um processo mais rápido. Como tudo depende da funcionalidade dos órgãos públicos, tanto federais quanto estaduais, e da clínica médica que realiza esse processo de avaliação física do condutor, então a média Uhum. hoje é essa, é de 60 para 90 dias. 90 dias. Outra pergunta aqui. Aposentado por invalidez tem desconto para PCD? Tem, boa pergunta, Gustavo. Caso de aposentadoria por invalidez, ele concede, por si só, o direito à isenção do imposto federal, que é a isenção do IPI. Do IPI. Porém, para avaliação da isenção de ICMS e de IPVA, a condição é a mesma. Ele tem que procurar uma clínica do Detran na Passar cidade pelo de Belo processo. Horizonte, passar pelo processo. Se for caracterizado que ele precise de adaptação para dirigir, ele vai ter a isenção do ICMS e do IPVA, que são os impostos estaduais. Mas, na maioria dos casos, a isenção para o deficiente aposentado por invalidez é somente a isenção do IPI, que é o Imposto Federal. Estou lembrando aqui que antes da gente começar, você comentou sobre aquela pessoa que é aposentado, né, por invalidez, que tem problema de túnel do carpo. Exato. Ele não vai ter, como que é? Ele vai ter o IPI? Ou É. ele... Numa condição de aposentadoria por exemplo, síndrome do túnel do carpo, lesões na coluna, na maioria dos casos, ele só vai ter a isenção do IPI, que é o Imposto Federal. Porque são situações em que ele não precisa de adaptação para dirigir. Uhum. Entendi. Então, em modo amplo geral, a aposentadoria por invalidez é o desconto do IPI. No geral, Demais vai ser só o IPI, casos, não vai só ter o IPI. ICMS Não tem ICMS e e o não tem IPVA. isenção do IPVA também. Entendi. Essa pergunta aqui também é muito boa. Autismo tem isenção total ou isenção parcial? Tem. Gustavo, a condição do autismo hoje, por ser uma situação nova, o portador de autismo menor de 18 anos de idade,
Nesse caso, ele é passível de conseguir a isenção de todos os impostos. ICMS, IPVA e o IPI. ICMS, IPVA e IPI. Tá. Porém, aquele autismo que se manifestou após os 18 anos de idade é um caso que precisa de ser avaliado. A gente precisa avaliar se a pessoa chegou a fazer um termo de interdição, se fez um termo de curatela, se essa pessoa já é habilitada, ela não vai poder ter mais a carteira de habilitação dela. Então, são situações atípicas do processo de isenção que a gente faz hoje em dia. E tudo isso você direciona para os órgãos responsáveis, né? Tudo. Sim, todo esse processo de isenção para o autismo, para o portador do espectro, a gente sempre faz uma prévia avaliação e avalia se a situação enquadra ou não enquadra. Então, quanto hoje, muitas famílias que têm crianças que são portadoras do autismo recebem um benefício assistencial LOAS ou BPC. Numa condição dessa, ele não consegue a isenção do imposto para comprar carro, porque ele faz uma declaração que ele não tem renda para ter esse benefício. E para aquisição do veículo, ele tem que fazer uma declaração e tem que declarar que ele tem condição de comprar e de pagar por aquele carro. Na maioria dos casos, é possível que ele perca o benefício LOAS ou BPC dele. Como funciona o laudo de PCD para quem tem carteira de motorista? Pode ser, né, um laudo particular ou obrigatoriamente tem que ir no público? Gustavo, esse laudo ele tem que ser um laudo bem simples e direto. Esse laudo ele pode ser confeccionado pelo próprio médico que faz o acompanhamento do paciente, tanto na rede particular quanto na rede pública de saúde também. A exigência é que esse laudo tenha no mínimo 6 meses da data de confecção dele, que conste qual que é o CID que caracterize a deficiência da pessoa e que seja emitido por um médico que seja conveniado, tanto particular, rede privada ou na rede pública de saúde. Somente. Entendi. E depois, com esse laudo do médico, a pessoa tem que ir lá em Belo Horizonte. Isso. Na primeira habilitação. Na primeira habilitação, com esse laudo médico, a pessoa tem que procurar uma clínica credenciada do Detran, que vai fazer o agendamento para que ele possa ir em Belo Horizonte e passe pela avaliação física pelos peritos e pelo médico especialista do Detran. Foi o que eu fiz, né? Foi o que você fez. Eu fiz numa clínica que ela é particular, mas ela é conveniada com o Detran. Fiz todo o processo lá, o médico emitiu o laudo, e aí eles mesmos me encaminharam, né, para Belo Horizonte para fazer essa avaliação lá. Isso. Né, eu passei, né, por esse processo. E a situação de quando a pessoa não tem carteira de habilitação, ela precisa ter um laudo. Esse laudo, existe um modelo específico para isso. Tem algumas exigências ele tem que ser emitido por um hospital público ou privado que integre o SUS. Necessariamente tem que ter assinatura de 2 médicos, sendo um deles especialista, e tem que ter assinatura do coordenador daquele hospital que emitiu o laudo dele. Então, é um laudo que tem várias premissas que estão na legislação, tanto estadual quanto federal, que se não seguir ao pé da letra, pode ser que o processo se esbarre em alguma burocracia, tanto federal quanto estadual, e não vai para frente. E entra naquela pergunta, né, do prazo, quanto que demora, né? São esses pequenos detalhes que podem fazer o processo evoluir rapidamente ou ele não sempre voltar, né? Não sair do lugar, né? A gente tem situações de famílias que a gente acompanha que já estão pelejando com o processo há quase 2 anos e até agora o processo não foi finalizado, porque foi um processo que iniciou errado. O médico fez um laudo, o laudo não estava conforme a deficiência da pessoa, tiveram retrabalho de fazer um novo laudo que ficou errado novamente. Pela 3ª vez, o médico fez o laudo, porém ele não é mais conveniado daquela unidade que emitiu o laudo. Entendi. Então, o processo que retornou a estaca zero. E além de fazer errado, você faz o laudo errado, manda para o órgão, esse documento vai para lá, ele fica parado, aí ele volta, só nesse trâmite você já perde 1 mês ou 40 dias, não sei, mais ou menos isso, né? Então, são pequenos detalhes que vão atrasando o processo. Que vão atrasar o processo. Isso tudo, essa morosidade, tanto para a execução de um processo, isso vai demorar para a pessoa realizar o sonho dela e ter um carro para transporte dela, transporte da família.
Quantos por cento teremos de desconto na compra de um carro 0 quilômetro? Né? Existe um valor fixo já determinado? Somou IPI, ICMS, né? É um valor fixo ou depende? Não, Gustavo, esse percentual, ele varia. Ele chega até, na média, entre 24% a 25%. Depende da montadora, depende do estado de fabricação do veículo, depende do tipo de carroceria, se o carro é hatch, se o carro é sedã, se é um SUV. Depende do tipo de combustível, se o carro é um flex, é um diesel ou um gasolina. E aí, eu sempre recomendo com a pessoa, quando ela definir o que ela vai comprar, ela sentar e alinhar com o vendedor qual que é o valor real que ele está tendo de isenção na compra do carro e se tem algum desconto de fábrica que a montadora concede naquele mês também. Porque quando a gente fala venda direta, a venda quem faz é a montadora. O concessionário, ele atende o cliente, faz o pedido na fábrica, que emite a nota fiscal e o contribuinte paga e depois retira o seu veículo na concessionária. Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu te fiz, eu quero voltar nela. A pessoa perguntou aqui, ó. Eu fiz a pergunta se a pessoa tinha, né, quais são as dúvidas para adquirir um veículo, né, com desconto PCD, e ela falou assim, tudo. Gostaria de saber como é que funciona. A gente está explicando como é que funciona. Mas assim, ela tem que partir primeiro da onde, né? Qual que é a primeira coisa que a pessoa, né, vamos considerar que ela já tem a carteira, né? Que ela já tem a carteira para PCD, que ela já fez o processo do laudo, já tem a carteira PCD. O que ela tem que fazer para ela dar o primeiro passo para adquirir o veículo? Ó, o que eu Com as balizo? isenções, né? Eu balizo numa avaliação inicial da pessoa. Primeira coisa, se ela é condutora ou não condutora. Ou seja, se ela tem carteira de habilitação, se ela não tem. Se ela não tem e não tem condição física nenhuma para tirar essa carteira, ela pode eleger até 3 condutores para conduzir para ela. Segundo ponto é se a pessoa é condutora, a gente avalia se a deficiência dela é permanente e se é uma deficiência que exige de adaptação. Se for permanente e exigir de adaptação, o primeiro passo é ela procurar a clínica conveniada do Detran e ir em Belo Horizonte para fazer a perícia. Numa segunda situação, se a pessoa não dirige, não tem habilitação, ela procurar a rede pública de saúde para fazer o laudo médico para ela. Isso é o que a gente difere numa avaliação para qual vai ser o caminho mais rápido e mais estreito para que essa pessoa consiga essa isenção de imposto na compra do carro dela. Ela tentar se encaixar em qual perfil? Condutor ou não condutor? Entendi. Tá bom. Bom, acho que é isso, né? Foram várias perguntas que nós recebemos na minha caixinha, na caixinha da Auto Chevrolet. Espero que vocês tenham gostado. Marco, muito obrigado aí pela explicação, né? É um processo que realmente são muitos pequenos detalhes que fazem diferença para o processo andar mais rápido ou não, né? É claro. E, pessoal, deixa aí dúvidas, deixem comentários, né? E para o próximo vídeo aí que vocês queiram, né, saber mais algumas informações. Muito obrigado, Maicon. Valeu. Obrigado, Gustavo. Pessoal, Valeu o que demais. precisar, a gente está à disposição. E continua mandando as perguntas lá para o Gustavo e na caixinha da Autos que a gente está aqui para auxiliar no que for preciso. E se inscrevam no canal, ok? Muito obrigado, pessoal.